Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando as lives, que estão aqui assistindo, tentando pelejar e aprender um pouquinho esse ano tão conturbado. Bom, antes de mais nada, obrigado para você que está acompanhando, que está conseguindo acompanhar e fazer as atividades. E vamos tocar o barco porque está quase acabando. Vamos torcer para que sim. Bom, na live de hoje eu vou continuar de onde paramos, na leitura dos nossos slides, explicar algumas coisinhas para vocês, citar alguns exemplos, e tenho um videozinho para passar para vocês, um vídeo que eu selecionei no YouTube e que também coloquei à disposição no link de materiais que está no Classroom. É um vídeo de aproximadamente 10 minutos, um vídeo bem didático, e eu acredito que vai ajudar todos nós no entendimento de alguns conceitos básicos que serão tratados na live de hoje. Bom, com relação aos trabalhos, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Espero que, por enquanto, não estejam com nenhuma dúvida. E qualquer dúvida que tiverem, por favor, podem me procurar. Vou projetar minha tela para a gente começar a continuidade do conteúdo. Está aqui, tela projetada. Então, vamos lá. Bom, na aula passada, nós já iniciamos a leitura e a explicação de algumas coisinhas. Eu vou retomar brevemente para a gente poder dar andamento, tá? Então é o seguinte, preconceito, discriminação e segregação, eles são conceitos diferentes, eles possuem definições diferentes, mas muitas vezes eles são confundidos um com o outro. Muito porque eles estão conectados entre si devido à concretude de suas práticas, a maneira como eles são praticados e verbalizados ou concretizados na sociedade em que vivemos. Então, normalmente, um ato de preconceito vem acompanhado de um ato de discriminação e talvez até de uma segregação. Mas eles não são a mesma coisa, também não podem ser sinônimos um do outro. O significado de cada termo é atribuído em relação às disputas de poder político, territorial, institucional, simbólico, em diferentes períodos históricos, cada qual com suas circunstâncias socioculturais. Então, discutir preconceito, discriminação, segregação e tudo que está em volta disso é também ter que pensar a configuração política, territorial, institucional, histórica, simbólica de uma determinada sociedade. Então, não tem como não tocar nessas feridas para poder debater esses assuntos. Os preconceitos de classe, de crença, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de etnia, de cultura, entre outros, dão base para diferentes formas de discriminação e segregação. Então, veja, uma coisa vai estar atrelada à outra. Essas práticas que expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros, coisa que já falamos na aula passada. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam os processos ideológicos fundamentados em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos demais. Ou seja, em linhas gerais, preconceitos que são reflexos ideológicos de pensamentos fundamentados e constituídos numa sociedade, eles vão se concretizar de fato numa ação discriminadora ou discriminativa e talvez até numa segregação. Já vamos chegar no termo segregação para discutir o conceito dele. E refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir criticamente a formação histórica, social, econômica e política, bem como a identidade nacional brasileira. Então, como eu já tinha dito, não tem como falar desses termos sem falar também em história, em política, na formação social brasileira, cultural e etc. Né? Por fim, é necessário compreender melhor o contexto em que esses valores e condutas são produzidos, ou seja, a nossa realidade, para que nossas opiniões e atitudes não reproduzam preconceitos passados, mas sejam ações refletidas, conscientes e comprometidas com os fundamentos do Estado Democrático. Aqui é o seguinte, pessoal, é importante a gente refletir essas coisas para que nós não continuamos a reproduzir certos determinados preconceitos ou até mesmo discriminações nas nossas ações. Então, é importante, enquanto consciência coletiva, enquanto noção até mesmo de cidadania, nós temos uma dimensão do
o que é preconceito, o que é discriminação, o que é segregação e do que não é nada disso, para que nós pensemos as nossas próprias ações. Será que eu estou sendo preconceituoso? Será que eu estou sendo discriminador? Então, refletir em torno disso tudo é também mudar as nossas ações ou repensar algumas coisas que acreditamos e praticamos. Bom, finalmente, preconceitos. Os preconceitos, eles são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, contra um grupo, um povo ou cultura diferente daquele que os manifesta. Ou seja, o preconceito, ele normalmente é uma atitude negativa, ou nem que seja simplesmente na esfera do pensamento, né, do conceito criado e mantido silenciado para si mesmo, mas é normalmente veiculado contra alguém diferente de mim, por exemplo. Então, eu vou ter preconceito com alguém que seja diferente de mim, que tem uma prática diferente, que tem uma aparência diferente, e isso faz com que eu pense, imagine, entenda que aquilo que a tal pessoa pratica, ou quem a pessoa é, a sua maneira de ser, de se vestir, de estar e de existir, é algo pior ou negativo. Continuando fundamentadas em estereótipos negativos, generalizações superficiais e depreciadoras do outro. Tais atitudes servem de base para julgamentos prévios. Então, o preconceito, ele nada mais seria do que um pré-conceito, ou seja, do que um conceito, digamos, anterior ou então até mesmo antecipado. Quando você fundamenta um conceito a respeito de alguma coisa, normalmente é porque você entende sobre esse algo. Então, você entende o funcionamento, o significado, os simbolismos, você entende os quês e os porquês de uma determinada coisa. Ou seja, você tem um determinado conceito, você estabeleceu um determinado conceito sobre algo. O preconceito é quando você estabelece um julgamento sem ter, de fato, o conhecimento de causa ou o conhecimento total dessa pessoa, ou dessa situação, ou daquele povo, ou de alguma coisa. Isso é um preconceito. Bom, por estereótipos entende-se caracterização de um indivíduo ou de um grupo social feita a partir de generalizações e de ideias superficiais, criadas para definir seu comportamento e características. O estereótipo é uma imagem simplista que não corresponde à realidade. Ou seja, o estereótipo, ele é uma imagem caracterizada de algo ou alguém, de algum grupo também, feita a partir de generalizações e também de ideias superficiais, ou seja, o estereótipo é quando você estabelece um determinado critério ou forma, um determinado molde para aquilo. Então eu digo que tal pessoa, por se vestir daquele jeito e por ouvir tal tipo de música, ela é pobre. Tal pessoa, por se vestir de um determinado jeito, ela é rica. Tal pessoa, pela cor da sua pele, ela é criminosa, ou ela é inteligente. Então, isso é estabelecer um estereótipo, que seria uma caracterização, que pode ser refletida apenas num indivíduo, ou então até mesmo num grupo inteiro, feita a partir de generalizações que você estabelece, né, uma determinada padronização de algo, e de ideias superficiais, na qual você estabelece ali uma padronização mesmo de comportamentos ou de ações para um determinado grupo de pessoas, uma determinada pessoa. E o estereótipo, como está dizendo, é uma imagem simplista que não corresponde a uma realidade. Para a professora e pesquisadora em educação Vera Maria Candal, do Rio de Janeiro, os preconceitos, sob o ponto de vista afetivo, eles são difundidos e enraizados e renovados na sociedade por meio dos mecanismos educativos.
Ou seja, muito do que nós carregamos como preconceitos são frutos de uma educação que recebemos, que pode ser uma educação formal, técnica e específica dentro de uma escola, como pode ser uma educação familiar, afetiva. Ou seja, muito do que carregamos enquanto preconceitos ou até mesmo estereótipos são frutos de ensinamentos que foram passados de geração em geração. Coisas que aprendemos nas nossas casas, que vimos os adultos que nos criaram fazendo e nós apenas espelhamos isso e reproduzimos isso. Mas é importante deixar claro que os preconceitos também se difundem em ambientes mais amplos do que o sistema educacional formal, como os meios de comunicação, a família, a religião, o esporte e o lazer. Ou seja, é possível nós analisarmos padrões de preconceito, padrões de estereótipo em qualquer esfera social. Por exemplo, quando nós assistimos um filme ou uma novela, que seja uma minissérie, uma série, nós reparamos que existe uma parcela do elenco que é negra, uma parcela do elenco que é branca. A parcela branca do elenco, ela é uma parcela de pessoas classe média, média alta, rica, e a parcela negra do elenco são de trabalhadores assalariados, de pobres, de favelados, de miseráveis e tal. Então, toda pessoa pobre dessa série, novela, filme, sei lá o quê, vai ser pobre. E toda pessoa branca não será pobre, né? Será, no mínimo, classe média ou até mesmo rica. Isso, por exemplo, é uma estereotipia, né, passada através dos meios de comunicação e até mesmo dos meios artísticos, por exemplo, que reflete um preconceito já enraizado socialmente, em que o preto é pobre e que o branco é rico, ou, no mínimo, não pobre. Então, por aí a gente já vê algumas representações. Outras representações religiosas, quando, por exemplo, nós nos deparamos com sei lá, para quem acredita em santos, né, para quem é de determinadas religiões que adora santos, vê ali que existe uma minoria da minoria da minoria de santos negros, ou de santas negras, né? A grande maioria é branco. Ou então a própria representação de Jesus Cristo, que historicamente, né, existe aí até uma briga entre o Jesus histórico e o Jesus idealizado enquanto mito religioso, né, enquanto quase que uma divindade encarnada, em que figura-se a imagem de Jesus Cristo enquanto mito religioso, branco, loiro, olhos claros, né, aquela coisa quase que nórdica, uma representação bem europeizada mesmo, né, bem europeia. Enquanto, se a gente for analisar historicamente, nós temos uma representação muito mais real de Jesus Cristo, sendo de pele mais amorenada ou acobreada, traços raciais negroides, devido à região em que ele nasceu, né? Então, não é impossível, diante dos traços raciais e étnicos, na figura histórica de Jesus Cristo, nós acharmos uma figura que seja loira, de olhos azuis e pelinha branca. Quando, na verdade, o cara estava ali no sol escaldante de um deserto, foi onde ele nasceu, e diante das liagens familiares dele, ele não teria esses traços raciais. Então, são, às vezes, alguns estereótipos que nos são fornecidos, que nos são veiculados, que servem para construir uma realidade, forjar uma realidade para que pensemos o mundo de uma determinada maneira. Apenas a título de exemplo, tá? Independente de questões religiosas em que se acredite, eu apenas citei um breve exemplo. Continuando. O processo de socialização nessas diferentes instituições influencia escolhas, crenças, gostos e gestos, ocasionando atitudes negativas, que são, assim, socialmente construídas e emocionalmente internalizadas nas pessoas e grupos.
Ou seja, se você foi criado num ambiente altamente preconceituoso, em que acredita-se que determinadas pessoas, pela cor da sua pele, são melhores do que outras ou piores do que outras, isso vai fazer com que você tenha toda uma maneira de ser, agir, pensar e existir na sociedade que vai refletir a maneira como você foi criado, que vai refletir nas instituições, nas suas escolhas, nas crenças, nos gostos, nos gestos, nas ações, consequentemente em atitudes negativas contra esses seres que você estereotipou como sendo negativos, piores ou até mesmo melhores do que você ou um padrão idealizado. Então, em resumo, o preconceito ele é um julgamento, tá? E não pensem que é porque eu estou dando aula sobre isso que eu estou livre disso. Pelo contrário, esse professor que vos fala é tão preconceituoso quanto qualquer outro ser do planeta. Tá? Se não fosse, eu talvez não estivesse nem sequer dando aula, eu estava ali num altar, né, sendo cultuado como uma divindade, coisa que não sou e nem quero, e nunca chegarei a ser. Então, todos têm ali uma certa parcela de preconceito e capacidade de julgamento. A questão é deixarmos que esses julgamentos antecipados, que esses preconceitos, que essas estereotipações da sociedade governem a nossa vida, orientem nosso pensamento, nossos gestos, nossas atitudes, nossa vida e, consequentemente, a nossa relação com o outro ser humano. Deixar que isso nos governe é pedir para afadarmos ao fracasso e a propagação de barbáries, de violências e de tantas outras coisas negativas com outras pessoas. E também não é impedir que nós sejamos vítimas, talvez, de determinados preconceitos. Porque quem garante que não pode existir uma pessoa que não goste de mim, pela minha aparência, pelo meu jeito, pelo meu peso, porque eu tenho barba, porque não tenho barba, porque eu uso óculos, porque não uso óculos. Refletir, reproduzir, propagar preconceitos é também, de alguma maneira, atentar contra si mesmo, porque você só está inundando o mundo, a realidade, de mais e mais coisas negativas. Continuando, a discriminação. Bom, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação, tá? Então, existem vários tipos de discriminação. Pode ser uma questão socioeconômica, de religião, orientação sexual, ou de gênero, de idade, de cultura, de etnia, de nacionalidade, diversas. E a discriminação em si, ela é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Então, a discriminação ocorre quando o seu preconceito é verbalizado, exercido, concretizado, nega algum direito fundamental de alguma pessoa. Ocorre a partir de agentes diversos. Pode ser indivíduos, grupos, instituições. Veja, três formas de se acontecer isso, através de um indivíduo para outro indivíduo, de grupos para outros grupos, ou grupos contra indivíduos, e de instituições contra grupos, indivíduos, ou até mesmo outras instituições. E pode ser, na maioria das vezes, observável e mensurável. Então, a discriminação, diferente do preconceito, a discriminação ela não é velada, a discriminação ela não vem ali encoberta por um véu que a esconde, que a mascara. A discriminação ela é real, ela é concreta, ela é passível de observação, porque você vê acontecer. Por exemplo, uma discriminação seria você impedir pessoas negras de entrarem num banheiro público, porque simplesmente pelo fato da cor da pele. Ou então você impedir que uma pessoa que esteja mal vestida adentre em um restaurante, tendo dinheiro para pagar esse restaurante e coma nele.
seria, por exemplo, você impedir que uma mulher frequentasse um determinado local da sociedade porque ela não está acompanhada de um homem ou porque ela não pode andar pela rua a hora, o momento que ela quer. Isso seria um ato de discriminação. Ou simplesmente você impedir que, por exemplo, um casal homoafetivo, duas mulheres ou dois homens, se beijem publicamente, ou então andem de mãos dadas publicamente, demonstrando seu afeto, a sua união, porque você não gosta de gays, ou porque você não gosta de lésbicas. Isso seria um ato discriminatório. Ocorre a partir de agentes diversos, né? Embora sejam fenômenos sociais distintos, a discriminação e o preconceito estão interrelacionados no convívio social. Então, normalmente, uma discriminação sempre vem depois de um preconceito. O preconceito é a raiz de tudo, porque ele é a raiz ideológica da coisa, ela é a matéria das ideias, né? E quando essas ideias se concretizam em realidade, elas se materializam na forma de discriminação. A discriminação é uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro que prejudica uma das partes envolvidas. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que generaliza contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social. Que generalizada contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, pode levá-lo à marginalização ou exclusão, isto é, à estigmatização ou ao isolamento social. A discriminação pode ser direta e visível, passível de reprovação imediata, né? Mas também pode ocorrer de maneira indireta e sutil, de difícil percepção. É o caso, por exemplo, dos anúncios para recrutamento de funcionários em empresas que solicitam o currículo do candidato acompanhado de fotografia. Assim, essa empresa pode selecionar candidatos por sua aparência, abrindo espaço para discriminação étnica, social, etc. Então vamos pensar o seguinte: você se depara com um anúncio no jornal ou na internet, que seja, e nesse anúncio está bem claro que a pessoa candidata à vaga de emprego ela tem que ser obrigatoriamente mulher e branca. O que significa isso? Significa que esse anúncio já está discriminando e fechando para um campo específico, um grupo específico, essas vagas de emprego. Então, se não for mulher e se não for nem branca, nem adianta se candidatar. Isso já é uma discriminação, e é uma discriminação já visível, concreta, ela não está nem um pouco disfarçada. Agora lá, nessa empresa, não tem nada nesse anúncio que diga que tem que ser mulher, que tem que ser branco, ou qualquer cor que seja. Diz apenas que você tem que atender algumas exigências de currículo, curso disso, curso daquilo, idioma disso, idioma daquilo, etc. Ok. Mas exige que no seu currículo você mande foto, uma foto sua, tá lá, uma 3x4 do seu rosto, justamente para mostrar a cor da pele, traços estéticos, feio, bonito, se tem, de repente, algum dente faltando, algum defeito facial ali, cicatriz, etc. Se usa ou não usa óculos, a cor do cabelo, tipo de cabelo, né, tatuagens e afins. Então, essa forma já seria uma discriminação um pouco mais velada, porque no anúncio você não vê restrição nenhuma. Se gênero, se cor, etc. Né? É uma questão técnica ali de curso disso, curso daquilo, saber fazer tal coisa, não saber fazer outra. Ok. Mas através da foto, a pessoa é possível fazer ali uma triagem. Uma triagem do tipo, olha, o patrão ali, né, o contratante, ele já pré-determina que ele não quer mulheres negras nesse cargo. Ele já pré-determina que ele não quer homens barbados e com cabelo longo para um outro determinado cargo. Ou seja, ele já está fechando os grupos. Para aquele cargo tem que ser uma mulher branca. Para aquele outro cargo tem que ser um homem branco, sem barba, sem cabelo longo. Ele já predetermina que ele não aceita tatuagens, ele já predetermina que ele quer pessoas de uma determinada cor, de uma determinada traço racial, não, bonitas, etc. Então, aliás, essa questão de bonita ou feia também é muito relativo, mas
para muitos, isso já vem pré-determinado e já vem ancorado, inclusive, na questão da cor da pele, do cabelo, do barba, etc. Tal, né? Então, essa seria uma forma de discriminação velada. E aí, quando você vai para analisar essa empresa, você pega as estatísticas dessa empresa, né, vendo o quadro de funcionários, você vê que não tem nenhuma pessoa negra ocupando os cargos de função de chefia, de gerência, etc. A justificativa, não tem qualificação. Será que não tem mesmo? Será que você não quis contratar? A última polêmica que eu me deparei sobre isso foi uma das sócias criadoras e fundadoras do banco virtual Nubank, aquele do símbolo roxo, do cartão roxo. Ela deu uma entrevista, estava dando uma entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura, e quando questionada, né, sobre essa política de contratação de cotas raciais, né, e tudo mais, ela falou que achava difícil ter uma maioria de pessoas negras no seu quadro de funcionários, porque pessoas negras não são tão bem qualificadas quanto as outras que ela já tinha contratado, todas brancas, né? E isso pegou muito mal, porque é uma inverdade absoluta. Isso. Não tem como você determinar pela cor da pele se a pessoa ela é inteligente ou é capacitada. Isso, para você determinar se ela é inteligente ou capacitada, você precisa pegar, fazer uma entrevista com ela, analisar o currículo, saber se ela é formada nisso, se ela tem tal curso e tal, e fazer essas coisas, cursar uma faculdade. O critério não é ter uma determinada cor de pele. Não é esse o critério. Foi-se o tempo, há muitos e muitos anos atrás, em que cursos superiores, escolas e tudo mais eram limitadas apenas a pessoas brancas. Foi-se o tempo, isso não existe mais. O que acontece é que populações negras muitas vezes têm muito menos acesso às formas de educação, públicas principalmente, porque elas estão fadadas à engrenagem da vida capitalista, que seria acorda, trabalha, paga conta, dorme, acorda, trabalha, paga conta, dorme, não sobra tempo para estudar. Além do que o ensino público de base, né, de ensino fundamental e o ensino médio público, normalmente ele é extremamente sucateado. Vocês que estão agora me assistindo de uma escola estadual sabem do que eu estou falando, sentem na pele do que eu estou falando. Provavelmente vocês têm amigos que cursam escolas particulares e a infraestrutura, o nível de material, o atendimento, inclusive, durante essa pandemia tem sido rigorosamente diferente. Então, tudo isso é um limitador muito grande para as populações negras e mais vulneráveis, que são maioria no Brasil, terem acesso a cursos superiores ou a formações mais completas, complexas de faculdades ou técnicas específicas. Continuando. A discriminação pode ser direta e visível, né? Ou então de difícil percepção. O exemplo que a gente citou agora foi dessa questão da foto dos currículos. Bom, então, para que fique claro, a discriminação, ela é o ato concreto do preconceito, quando você nega algum direito, quando você discrimina a pessoa, ofendendo-a de alguma maneira, ou então negando a ela algum direito que é fundamental a ela, simplesmente pelo fato dela existir, independente de classe, credo, cor e gênero sexual e por aí vai. Segregação. A segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados. É imposta por leis e caracteriza-se como ação política que busca manter à distância indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Portanto, é um ato de violência de alguns grupos sobre outros. A segregação é quando você estabelece uma fronteira, e é uma fronteira que ela pode ser uma limitação apenas social, ou então ela pode ser também uma limitação espacial. Uma fronteira de limitação social seria aquela que não necessariamente, negros ficam de um lado, brancos do outro.
mas seria quando você limita o acesso de determinadas pessoas a um determinado setor da sociedade. Por exemplo, você limitar o acesso às universidades ou cursos superiores das populações de mais baixa renda ou das populações negras, simplesmente por elas serem quem são. Isso seria uma espaciais, geográficos, para poder separar pessoas. Foi isso que nós tivemos na África do Sul e nos Estados Unidos, principalmente, chamado de apartheid. Acredito que esse nome já passou várias vezes aí por alguns canais, por algumas leituras que vocês devem ter feito. O apartheid, ele nada mais era do que uma lei sancionada, criada pelos governantes para separar pessoas. Então, o apartheid ele tinha por fundamento separar os negros dos brancos. Criaram, por exemplo, bebedouros para negros, bebedouro para brancos, banheiros para uns, banheiros para outros, lugares em ônibus para uns, para outros, escolas para uns, escolas para outros, para que não se misturassem as populações de cores de pele diferente. Isso foi uma política social, uma lei implementada pelo Estado governante da época e desses países em questão. E o objetivo era, claro, e direto, separar. Então, segregar é separar. No caso, falando de segregação de pessoas, estamos falando de uma política de discriminação e de separação de grupos sociais distintos, por um critério de cor de pele, de gênero, de classe social ou qualquer outro que se queira estabelecer. A segregação é colocada em prática de maneira consciente e institucional, vejam só, com base em falsas ideias como a superioridade de uma etnia, de um gênero, de classe social ou nacionalidade sobre outros. Então, a segregação ela não é um acidente, a segregação ela não é um erro acidental. A segregação é proposital, a segregação é racionalmente pensada e planejada, na qual você quer, sim, separar pessoas por um critério preconceituoso e um ato discriminativo. O exemplo contemporâneo mais significativo da segregação foi o regime do apartheid, que vigorou na África do Sul durante boa parte do século XX. Esse mesmo regime também vigorou nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 60. No Brasil, apesar dos avanços legais que criminalizaram diferentes formas de discriminação, ainda são numerosos episódios de atitudes preconceituosas. Estádios, boates, shows, festas, escolas são espaços onde se observam com frequência exemplos de preconceito. A reincidência dessas atitudes produz em indivíduos e grupos sociais a consolidação de estigmas que podem resultar em situações de violência extrema. Então vejam só que no Brasil nós nunca tivemos um apartheid, uma política de separação, né? Mas nós temos essa separação, na qual os mais empobrecidos, né, nos grandes centros, nas grandes cidades, eles não conseguem viver em zonas um pouco mais confortáveis e infraestruturadas, consequentemente tem que procurar as zonas periféricas, as famosas favelas, e a maioria das favelas são de populações negras, também por conta de toda a exclusão social que o negro passou aqui na sociedade, desde a vinda compulsória e violenta deles aqui para o regime escravocrata, até também a sua libertação lá em 1888, uma falácia, né, que foi essa libertação da escravidão, em que você liberta todas essas pessoas, mas não cria condições para que elas sejam inseridas socialmente, principalmente no mercado de trabalho. Então, um negro entra num shopping, numa loja, a chance dele ser seguido por um dos seguranças ou as câmeras ficarem de olho nele é infinitamente maior do que se um branco entrar rigorosamente vestido da mesma maneira que ele no shopping também. Isso, por exemplo, é um reflexo de toda uma ideologia preconceituosa que reina, que impera na nossa sociedade.
Bom, e por estigma, entende-se que é um termo utilizado para caracterizar negativamente um indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena. E isso é uma definição criada por Irving Goffman. Perdoem se eu pronunciei errado. Então, é um termo utilizado para caracterizar negativamente um indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena. É um ato de negativar, discriminar, caracterizar negativamente algum indivíduo que considera-se não estar apto para uma aceitação social plena. E ele não é aceito plenamente pela sociedade, talvez pela cor de sua pele, pelas suas vestimentas, pelo seu estilo, pela sua religião, pelo seu gênero sexual e tantas outras. Atualmente, o conceito de estigma está relacionado a comportamentos considerados desviantes, minoritários ou ameaçadores pelas elites dominantes. Então, uma maneira de se explicar estigma seria você ver, por exemplo, certos comportamentos sociais de certos grupos sociais. Seja, por exemplo, manifestações e passeatas de grupos feministas ou de movimentos negros. Estamos agora em novembro, então é mês da consciência negra. Aí sempre aparece, né, um coitado, um desavisado, um extraterrestre para falar: não precisamos de consciência negra, precisamos de consciência humana. Bom, a vontade que dá é de agredir essa pessoa com um livro de história do Brasil, para ver se ela entende o porquê da consciência negra, né? Mas não iria resultar em nada, porque se a pessoa pensa dessa maneira, porque provavelmente nunca sequer lê um livro na vida. Bom, paralisando agora a apresentação, para finalizar, eu vou passar aqui 10 minutinhos rápidos de um vídeo que vai aí fazer uma retomada desses conteúdos que eu passei para vocês. Um vídeo bem interessante. E depois eu vou também deixar na descrição aí na descrição do meu vídeo, né? O link para vocês poderem consultar, beleza? E, caso queiram assistir de novo, tem esse vídeo está lá disponibilizado no material do Google Classroom, beleza? Vou projetar a tela para a gente poder assistir o vídeo e vou desligar minha câmera e microfone também para não interferir. O racismo hoje em dia é um dos temas mais debatidos, principalmente no meio televisivo, em telejornais e programas de auditório aí, como todos podem notar no dia a dia. Porém, muitas pessoas, inclusive vários programas renomados da televisão aberta, muitas vezes se perdem na utilização desses termos: racismo, preconceito, discriminação e injúria racial. E você, sabe quando utilizar um termo ou outro? Se não sabe, me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você. Quando utilizar um termo ou outro? Quando eu uso a expressão racismo? Quando eu uso a expressão injúria racial? Quando eu uso a expressão preconceito, discriminação? Preconceito, como a própria palavra sugere, vem de um pré-conceito, ou seja, um conceito que vem antes. Nada mais é que um pré-julgamento, opinião ou pensamento sobre determinada pessoa ou grupo social sem uma análise, sem a construção do conhecimento. Sem conhecer aquele grupo ou pessoa, eu já traço uma opinião sobre ela. Esse pré-julgamento vai ter como base ou características físicas, biológicas, ou até mesmo aspectos ligados a estilo de vida. Pode ser com referência a religião, orientação sexual, gênero, raça, cor de pele, etnia, ideologia, modo de pensar, ou seja, pode ser com base em diversas individualidades que todos nós temos enquanto seres humanos. Eu trago aqui como exemplo algumas brincadeiras que nem deveriam ser feitas, mas que são utilizadas aí no dia a dia por várias pessoas e já devem ter sido utilizadas por vocês também, como toda loira é burra, todo baiano é preguiçoso, todo negro é ladrão. O preconceito
desde o surgimento do atual ordenamento jurídico brasileiro, é repudiado e visto como crime. A Constituição Federal, já no preâmbulo, traz o seguinte texto: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos individuais, sociais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ainda temos o inciso 3º e inciso 4º, constituem como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois da Constituição, nós tivemos as duas importantes leis que foram aprovadas e tratam sobre o preconceito. A Lei 9.459 de 97 e a Lei 7.716 de 89. O teor das duas leis completo está aqui na descrição do vídeo, no link, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Discriminação. A discriminação é a segregação, a distinção, o tratamento diferenciado e a negação de direitos de indivíduos por aspectos físicos e também aspectos ligados a estilo de vida, a etnia, a religião, a orientação sexual, os mesmos motivos que eu citei anteriormente no preconceito. Aqui tem uma série de exemplos que podem ser citados, que são noticiados aí todo dia na internet e na TV. Eu trago como exemplo um caso que está sendo muito comentado agora, que é a cobrança diferenciada de entradas em bares e casas noturnas para homens e para mulheres. Este é um típico caso de discriminação com base no gênero da pessoa. A discriminação, como vocês podem notar, é a ação. Eu tenho preconceito referente a alguma pessoa e a partir desse preconceito eu tomo uma ação, eu restringo algum direito dela, eu trago um tratamento diferenciado a ela. Preconceito e discriminação, por serem termos que andam juntos, lado a lado, eles têm o mesmo tratamento legal que eu já tratei anteriormente. Racismo. Aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, e antes de falar sobre racismo, eu vou trazer a definição de duas expressões que são importantes para entender esse conceito, que são raça e etnia. Raça é considerada como um grupo de indivíduos que tem determinadas características físicas e biológicas marcantes dentro daquele grupo e são passadas geração por geração. Temos como exemplo aqui a raça negra, a raça branca. Etnia é um determinado grupo que compartilha da mesma língua, origem, costume, hábito, cultura, comportamento ou religião. E esses hábitos, esse estilo de vida é passado também geração após geração. Aqui eu trago como exemplo a etnia indígena. Por que eu trouxe esses dois conceitos de início? Porque o racismo é a teoria, a crença de que existem diferentes raças e etnias dentro da sociedade e que umas são superiores a outras. Essa teoria de supremacia de raças e etnias foi criada para justificar um sistema de poder e hierarquia dentro da sociedade. No Brasil, por exemplo, no século XVI, essa supremacia de raças foi criada como justificativa para escravizar os negros. Ou seja, poderia escravizar porque não era uma pessoa como qualquer outra, era uma raça inferior à raça que estava escravizando. A caracterização de racismo como crime foi trazida pelo artigo 5º da Constituição, inciso 42, e é uma das citações mais faladas sobre o racismo, onde diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Se uma pessoa for presa por racismo, não tem como ela pagar um valor ao Estado para que ele solte. Por isso fala-se em crime inafiançável. E fala-se em crime imprescritível porque por mais que um crime de racismo tenha sido cometido há 5 anos atrás e a decisão dele saia só daqui a 20 anos, ele vai continuar sendo crime. A pena dele não vai prescrever e a pessoa que cometeu o crime de racismo vai ter sim que ser penalizada, não importa quando for, se for hoje ou daqui a 20, 30 anos. Aqui tem uma diferenciação do racismo quanto ideologia e do racismo quanto crime. O racismo quanto ideologia foi o que eu tratei um pouquinho antes daqui de eu falar sobre o crime de racismo, que é essa teoria, essa crença de que existem várias raças e etnias e umas são superiores às outras. Já o racismo enquanto crime
tem um detalhe aí bem importante. Ele vai ocorrer toda vez que houver uma negação de direito à pessoa com base em preconceito, discriminação na raça ou na etnia desse indivíduo. Ou seja, o racismo está ligado à negação de algum direito que lhe é garantido por lei. Eu estou falando sobre isso porque agora eu vou tratar sobre injúria racial e vocês vão entender a diferença. A injúria racial, conforme o próprio texto legal define, consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes a raça, etnia, religião, origem e cor da pessoa. Vocês podem notar que a lei destacou 3 elementos já presentes dentro do conceito de raça e do conceito de etnia, sendo eles a cor, que está dentro da raça, e a religião e a origem que está dentro da etnia. Eu acredito que o legislador destacou esses 3 elementos dentro da tipicidade do crime, porque são os 3 tipos de racismos mais vividos hoje no Brasil. Um exemplo que todo mundo deve lembrar aí de injúria racial que aconteceu, que reverberou pela mídia, foi quando naquele jogo do Grêmio o goleiro foi xingado por toda a torcida de macaco. Esse é um típico caso de injúria racial. Então, resumindo, a injúria racial vai ocorrer toda vez que eu injuriar, que eu insultar, que eu xingar alguém com base na sua etnia ou na sua raça. Então ele não está ligado à negação do direito, mas é sim uma falta de respeito com a pessoa, um xingamento com a pessoa, com base, como eu já falei, na raça ou na etnia. Então, escurecendo as coisas. Primeiro lugar, preconceito. Preconceito é um pré-julgamento sobre uma pessoa ou determinado grupo da sociedade com base em características físicas ou a estilo de vida. Toda vez que esse pensamento, esse pré-julgamento, essa opinião que eu tenho referente a alguma pessoa ou grupo social partir para ação, partir para exclusão, segregação, tratamento diferenciado dessas pessoas ou grupos, eu vou ter a discriminação. Ou seja, a discriminação é a ação e o preconceito, ele está mais no campo do imaginário, do pensamento, da opinião, do pré-julgamento. Se este pré-julgamento da pessoa que gerou a discriminação, ou seja, o tratamento diferenciado a ela, a negação de direito a ela dentro da sociedade, for com base na raça, aspectos físicos que a pessoa carrega consigo geração pós geração, ou a etnia, que é a carga cultural que a pessoa carrega consigo geração pós geração. Eu vou estar falando do crime de racismo. Lembrando que o racismo está diretamente ligado à negação de direitos. Já a injúria racial, ela vai acontecer toda vez que eu xingar uma pessoa devido a características físicas ou ainda a etnia da pessoa. Ela não está ligada à restrição, à negação de direitos, porque aí eu vou estar falando de racismo e não de injúria racial. A injúria racial é uma falta de educação, uma falta de respeito, é um xingamento com a pessoa. E aqui, pessoal, trago uma curiosidade para vocês. No vídeo anterior, eu tratei sobre racismo reverso e por que ele não existe. Conforme essas definições que eu trouxe hoje, com injúria racial é diferente. A injúria racial existe sim contra brancos. Quando você xinga alguém, Palmito Azedo, branquelo, você pode incorrer sim no crime de injúria racial. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Inscreva-se no meu canal, curta minha fanpage e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e levar essa discussão para fora da internet. Valeu, galera! Até semana que vem! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a complementar a minha fala. Talvez foi até bem mais didático do que aquilo que eu falei para vocês. Bom, vocês viram que eu não terminei os slides ainda, eu parei. Hoje eu pretendo ficar por aqui só tratando a respeito do preconceito, da discriminação e da segregação, para não inundar vocês de conteúdo e não ficar muito longa também essa live. Qualquer dúvida, por favor, podem me procurar, mandem para mim, no particular, ou no grupo, não sei. E semana que vem tem mais, beleza? Obrigado e tchau, tchau.